Fala, Gumará. Keshem shemevarech ala tová, kach mevarech ala ra. Da mesma forma que quando acontece uma coisa boa na sua vida, você tem que fazer uma brachá, agradecer, existe a brachá de Atov, ve'ameitiv, brachá de Shechianu. Tem algumas brachot que a gente faz agradecendo a Hashem por boas notícias, por coisas boas. Diz o Talmud, da mesma forma que você faz uma brachá quando acontecem coisas boas, faça uma brachá quando acontecem coisas ruins. E o Talmud lá pergunta o que quer dizer, você vai pegar e fazer a mesma brachá para uma coisa ruim como uma coisa boa? Uma coisa boa, você agradece pela coisa boa. Quando acontece uma coisa ruim, Deus nos livre, um falecimento, qual que é a brachá que nós fazemos? Dayan Aemet, que Deus é o verdadeiro juiz. Mas não é a mesma brachá. Então o Talmud fala aqui que significa essa expressão que você tem que fazer a mesma brachá, que você tem que abençoar da mesma forma. Amarava, lekabule besimcha, você tem que receber com alegria. Diz o Talmud que da mesma forma que quando você recebe uma boa notícia, você vibra, você está muito feliz, você está muito alegre, assim também você tem que vibrar, e tem que estar feliz, tem que estar comemorando uma coisa ruim. E todos nós, e todos que estudam Talmud, não entendem. O que significa isso? Como que eu vou festejar? Como que eu vou comemorar? E como eu vou agradecer uma coisa ruim, mas da mesma forma que eu agradeço uma coisa boa? E não é somente nós que não entendemos essa passagem. Dois dos grandes alunos do Magid Mesrit eram colegas do Alter Rebbe, Rav Shmelka e o Rav Pinchas Horowitz, gigantes. Eles foram falar para o mestre, mestre, por favor, nos explica essa passagem do Talmud que não temos como entender. O Magid Mesrit falou para eles o seguinte: para vocês terem uma resposta ou uma explicação sobre essa passagem do Talmud, eu recomendo que vocês procurem o meu aluno, Reb Zusha Manipoli. Reb Zusha era colega deles, era um outro aluno. Vai lá na casa dele, conversa com ele. Ele vai poder explicar para vocês. Eles viajaram, foram até Manipoli, encontraram Reb Zusha. Reb Zusha, como a gente sabe, ele vivia numa pobreza extrema. Ele não tinha bens materiais, era uma casa muito, muito simples, sem móveis. Eles chegaram lá, queriam conversar com Reb Zusha, mas Reb Zusha estava no meio da aula, porque a casa dele também, não sei se você poderia chamar aquilo de uma casa, era um espaço não muito adequado, também era aonde que ele dava aulas. Então, aquilo que era para ser uma cama virava o banco, uma pobreza muito grande. Eles tentaram falar com Reb Zusha pediu para esperar um pouquinho, ele estava no meio da aula de Torá, não vai interromper a aula. E assim que acabou a aula, ele recebeu eles com muita alegria. E ele fala assim: o que vocês gostariam? Como eu posso ajudar vocês? E eles falaram: a gente está com essa dúvida de entender, não só entender, de conseguir incorporar como que você pode agradecer as coisas não boas como as coisas boas, como você pode estar feliz com coisas ruins. A gente foi procurar o Magid, nosso mestre, e ele disse que você sabe a resposta. O Reb Zush olhou para a cara deles e falou: ele mandou para mim? Mas não estou entendendo. Estão me perguntando como que você pode ficar feliz quando recebe coisas ruins? Eu nunca tive uma coisa ruim na minha vida. O Reb Zush, ele não estava brincando. Ele tinha tão incorporado essa mensagem do Talmud, essa era a vida dele. Ele nunca viu uma coisa ruim na vida dele. Tudo que acontecia era bom. Era bom ou era muito bom. Como diz a Kabbalah, que o que é bom aos nossos olhos é o bem fraco, é o bem revelado. Agora, as coisas que nós não interpretamos como coisas boas é o bem oculto. Isso é profundo, é difícil, mas vale a pena estudar. Vale a pena, por alguns instantes, e quem sabe por mais de alguns instantes, nós usarmos os óculos divinos. Enxergar o mundo pelo prisma que o Criador enxerga. Não existe coisa ruim. Diz a Kabbalah, tudo é bom. E é muito simples.
A equação é muito simples. Não estou falando que é simples a gente sentir e entender. É muito simples a equação. No momento que nós sabemos que tudo, mas tudo que existe no mundo, não só que é controlado por Hashem, é Hashem. Hashem está o tempo todo conduzindo cada passo, cada detalhe. Quanto mais a gente estuda pelo Tânia, pela Hassidut, pela Kabbalah, a Ashgachá Pratita, a providência divina, como Deus ele guia a cada passo. Então, se tudo vem de Hashem, e Hashem é o bem supremo, Hashem não faz nada de mal, Hashem não faz nada de ruim para ninguém. Muito pelo contrário, só faz coisas boas. Então, se tudo é Deus e Deus é bom, tudo é bom. Então, a equação lógica funciona da seguinte forma, onde que quando o bom ele é muito forte, eu enxergo como ruim. E uma analogia simples, quando o sol brilha, tem luz, tem luminosidade. Eu consigo enxergar e consigo observar o meu entorno. Agora, quando a luz é muito forte, pega o sol do meio-dia e eu olho direto para o sol, fica preto aos meus olhos. Quando a luz é muito forte, aquilo me cega. Aquilo, para mim, parece escuridão. Vamos continuar, como eu disse, essa carta. Então, estamos aqui na continuação da carta 11 do Alter Rebbe. É uma carta profunda, uma carta exigente, uma carta que fala de um nível muito elevado. Mas depois, daqui a pouquinho, a gente vai aterrissar para o nosso nível e ver como ela é muito prática e ajuda muito a nossa vida. O ponto central aqui dessa carta, o Alter Rebbe diz que tudo depende da perspectiva de vida. Quando eu estou no centro e eu estou procurando aquilo que eu quero, os meus interesses, e mesmo que sejam interesses nobres, interesses elevados, mas eu estou no centro, é uma forma de enxergar a vida. E uma outra forma, que é a forma correta, a forma divina, é onde eu não estou procurando o que eu quero, mas sim o que querem de mim. O que é esperado de mim, qual que é a minha missão, qual que é a minha função, o que eu posso contribuir e não o que eu posso receber. Os sábios da Kabbalah, eles falam que é muito, mas muito ruim a pessoa na vida ter atzvut. Tristeza. Tristeza, atzvut seria uma tristeza profunda. Você tem que fugir da tristeza. Está escrito que a Shekhinah, a presença divina, ela não repousa sobre a tristeza. É dito que os profetas, para eles terem inspiração, eles precisavam estar felizes, ter alegria. O rei Davi, quando ele precisava de uma inspiração, ele pedia para alguém tocar para ele, precisava de música. A gente vê que é a alegria o receptáculo para abrahar, para Shekhinah e para todas as coisas boas. E não só que não é recomendado, eles falam proibido, proibido você ter tristeza, atzvut. A tristeza é falta de emuná. Quanto mais emuná, mal traduzindo é a fé, quanto mais conectado eu estou com Hashem, menos atzvut, menos tristeza. Porque no momento que eu acredito, eu sinto, eu tenho certeza, a fé, a emuná é muito mais do que acreditar. Tenho certeza absoluta que tudo vem de Hashem. E se Hashem é bom, tudo é bom, não tem espaço para a tristeza. A tristeza, diz a Kabbalah, vem do ego. Quanto mais bitulo, quanto mais eu me anulo perante Hashem, no sentido de entender que Ele está no poder e não eu, Ele está no controle, e se Ele está no controle, é tudo tranquilo, é tudo bom, consigo respirar, consigo acalmar, porque eu acho que eu preciso estar em controle de tudo, e se as coisas saem do meu controle, eu também perco o controle, no sentido emocional. Eu preciso recuperar essa certeza absoluta que Hashem está fazendo tudo para o bem. Qual é a forma correta de se viver? Simcha. Alegria. Vocês devem estar olhando para mim e falar, calma aí, você está falando de uma coisa que não é humana. Quando a gente passa por um momento difícil, existe a dor, existe o choro, existe o luto. Então, quando Deus nos livre, um parente falece, então eu vou pegar e fazer uma festa, vou festejar? De jeito nenhum.
própria lei judaica coloca o período de luto, o período de tristeza. A gente está agora nas 3 semanas de luto. Ah, eu quero escutar música. Não, não vai escutar música. São 3 semanas de luto, não é para escutar música. Mas como não é para ficar com alegria? A gente tem que aprender a separar as coisas. Vamos lá. Primeira coisa, alegria não é festa. Alegria é uma tranquilidade plena. É eu conseguir estar com a certeza absoluta que tudo está sob controle. Isso é alegria. Mas dentro da alegria, tem os momentos que a própria lei judaica nos instrui a ter o luto, a ter o choro. Por exemplo, é dito que, pela Kabbalah, aquela pessoa que não chora nos 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, significa que a alma dele não está sensível o suficiente. Tem que ter o choro. A gente tem que aprender a separar as coisas. Porque, primeira coisa, quando acontece uma coisa ruim, é o instinto que a pessoa fica para baixo. É normal isso. Isso daqui é uma coisa humana. Isso não é. Não tem nada de errado com isso. A tristeza, quando a gente fala de asfura, daqui é uma tristeza profunda, que ela vem depois do primeiro impacto, que vem através do nosso raciocínio. Uma coisa é o que você sente, o impacto inicial, pelo fato, e depois existe a minha conclusão. Vamos pegar uma coisa mais simples. Então, alguém fez uma coisa que me prejudicou financeiramente. Então, naquele primeiro momento, é o baque. E depois vem a minha interpretação negativa, que me coloca numa tristeza profunda. Aquilo veio através do meu raciocínio. Que o raciocínio é: aquela pessoa fez isso comigo. Agora, se a gente colocar em outra perspectiva, tá certo que aquela pessoa escolheu fazer a coisa errada. Mas Hashem está controlando tudo. Ele vai pagar por o que ele fez. Mas se isso aconteceu comigo, aquilo tinha que acontecer. E aquilo é para o meu bem. Não é fácil, nada fácil. Mas vamos sempre recordar a equação. A equação é: tudo vem de Hashem, se tudo vem de Hashem. E se tudo que Hashem faz é bom, então tudo é bom. E mais uma coisa que a Kabbalah fala: existe a diferença entre amargura e tristeza. Amargura significa que eu estou triste com o que aconteceu, mas eu vou procurar o caminho para sair disso, para poder seguir em frente, para poder ver o que é possível fazer daqui para frente. Agora, a tristeza, aquela que me traz para inatividade, eu fico paralisado. Isso é falta de emuná. Então, só para fechar, dentro do luto, então existe principalmente a primeira semana de luto, mas existe o processo de 1 ano de luto, quando falece um ente querido. O processo de luto não é tristeza, mas sim reflexão. É um momento que a pessoa fica mais fechada e ela reflete naquilo que ela poderia fazer, tanto para a elevação da alma de quem se foi, e tanto para a elevação da alma de quem está aqui, como que eu posso evoluir, como que eu posso crescer, como que eu posso aproveitar melhor a vida. Quando eu vejo o fim da vida, isso me lembra também de aproveitar melhor a minha vida. Na teoria está muito bonito, mas vamos ser realistas. Quando eu passo por um momento difícil, você pode me explicar, pode me falar todos os textos, mas na prática não tem como resolver. É uma coisa emocional, é um vazio, é uma perda, é uma coisa que eu não tenho como controlar. Então, será que essa carta aqui, o Alter Rebbe está falando só com grandes tzadikim, pessoas muito elevadas? Não. Como eu já disse, o Tânia é para as pessoas comuns. Todos nós podemos nos beneficiar dos conselhos do Tânia. E o próprio Alter Rebbe, apesar de ele ser um tzadik, para ele isso é muito fácil, ele sabe que ele está falando com pessoas que não é fácil isso. Não só que é difícil, o Alter Rebbe fala, é quase impossível. É quase impossível você receber com alegria. Se bem que uma coisa que me tocou muito, eu não sei o nome, acho que ele acho que era brasileiro.
alguém que perdeu o filho em 7 de outubro. Ele estava lá no festival e logo depois ele gravou um vídeo falando que ele estava bem. Ele estava em paz porque o filho dele apareceu no sonho dele falando que ele estava bem. A gente está falando, não conheço a pessoa, não sei, talvez seja um tzadik, mas não acredito que seja uma pessoa que nasceu com essa alma tão elevada, mas ele conseguiu trabalhar isso e entender que existe coisas que a gente não consegue enxergar com nossos olhos. Mas o Alter Rebbe fala, eu sei que é difícil, eu sei que é quase impossível. Mas sabe o quê? Mesmo que você não conseguir trazer isso para o coração, que é muito difícil, se você conseguir pensar nesta equação, já é muito. Diz o Alter Rebbe, se você conseguir parar e pensar, mesmo que você não conseguir digerir, isso não é ruim, isso é bom. Isso é um bom bem oculto, porque isso veio de Hashem. Se veio de Hashem, é bom. Eu não entendo, mas é bom. Então, só pensar nisso, isso já ajuda. Primeira coisa, é importante a gente saber a verdade, independente se a gente consegue aplicar isso na nossa vida. Isso já é um primeiro passo e um grande passo. Mas mais do que isso, no momento que eu tenho a informação correta, pode ser que eu não consiga viver 100% do tempo com aquilo, mas alguns momentos, onde eu estiver mais relaxado, quem sabe eu consiga resgatar essa informação. Tem uma explicação muito bonita que a gente fala todo dia no Shema Israel, que você tem que colocar, você tem que colocar as palavras sobre o teu coração. Quer dizer, sobre o teu coração. Tem que ser no teu coração, dentro do coração. Eu me lembro quem diz isso, se eu não me engano, é o Rebbe de Kotsk. Ele fala que muitas vezes a gente não consegue colocar dentro do coração. Mas não tem problema, coloca sobre o coração. Algum momento, mais cedo ou mais tarde, ou um momento de muita alegria ou de muita dor, o coração abre um pouquinho e vai penetrar dentro do coração. Então, vale a pena você ter informação, vale a pena você estudar, vale a pena você se aprofundar nesse conceito, para você saber pelo menos o que é o correto, e mais cedo ou mais tarde também aquilo pode te influenciar. E como diz o Baal Shem Tov, "Bemkom shemachshavto shel Adam, sham hu nimtza." Aonde está o pensamento da pessoa, lá ele se encontra. Então, se o meu pensamento ele está focado em Hashem, que Hashem preenche o mundo todo, que Hashem controla o mundo todo, que tudo o que acontece no mundo vem de Hashem, só está pensando nisso, naquele momento eu estou naquela situação. Por mais que meu coração não foi junto, mas meu pensamento, ele me coloca nessa posição e nessa conexão espiritual necessária. Vale a pena até aqui falar algo que às vezes as pessoas perguntam. O Alter Rebbe, ele é o fundador do movimento Chabad. Chabad significa Chokhmah, Binah e Dat, que é a parte intelectual. Então, o Tânia, ele está falando de desenvolver o raciocínio, desenvolver as teorias, não tanto o sentimento. As pessoas acham, não, então o Tânia ele está falando da lógica e não da emoção, de forma nenhuma. Quem estudou o Tânia sabe que o Tânia valoriza muito a tefilá, a meditação, uma itvadut, um farbrengen, um nigun. A emoção faz parte total do estudo. Você tem que trazer o estudo para o coração. Mas então, por que ele chama Rabat e não Hagat, que seria Chesed, Gvorat e Tiferet? As outras linhas racídicas, elas colocam mais ênfase na emoção. Então, Alter Rebbe, ele diz o seguinte: o primeiro caminho, a primeira forma de eu trazer essa realidade divina para a minha vida é através do intelecto. Porque a emoção, o coração, ele é subjetivo. Então, mesmo que sejam vontades elevadas, eu quero, eu amo, é uma coisa onde eu estou no centro. A mente, ela é objetiva. E se eu tiver a informação correta, eu consigo ter uma visão objetiva e não subjetiva. Então, o caminho para eu transformar, a nossa vida é uma vida de transformação onde eu preciso que a minha mente
guie o meu coração. Para a mente guiar o coração, a mente precisa ter as informações corretas. Então, a chave para a transformação, a chave para o crescimento é através do entendimento. Então, por isso que ele chama de Rabat, que começa com Chokhmah Binah, mas obviamente depois precisa passar para o coração. Queria só finalizar aqui, o Alter Rebbe, de certa forma, que ele, depois que ele pegou pesado e falou que você precisa acreditar com emuná plena, ele diz o seguinte: eu sei que não vai ser fácil, mas sabe de uma coisa? Que se você começar a acreditar que aquilo que até agora você achava que é negativo, na verdade ele é positivo, a tua própria emuná vai transformar, vai fazer com que a Hashem transforme o negativo em positivo. Tem uma história clássica para isso. Acredito que muita gente já escutou, mas sempre vale a pena lembrar essa história daqueles dois irmãos, irmãos super especiais. Acabei de contar um deles, que era o Reb Zusha, e ele tinha o irmão dele, o Reb Melech, Reb Elimelech Melizensky. Eles costumavam andar juntos. E uma vez, infelizmente, não precisava muito para falsamente acusarem os judeus de ter feito alguma coisa errada no comunismo, no stalinismo. Eles falaram, aqueles dois judeus fizeram uma coisa errada e a polícia colocou os dois na prisão. Quando a gente fala de prisão, prisão naquela época, está falando 200 anos atrás, não era prisão, era um buraco. Jogavam lá todo mundo dentro e era uma prisão sem banheiro. Então, no meio lá daquele buraco da cela tinha um barril e lá era o banheiro comunitário. Eles passaram lá à noite. Obviamente, eles não estavam tristes, porque se tudo vem de Hashem, como o Reb Zusha falou, que ele nunca teve uma coisa ruim. Hashem sabe por que que a gente tem que passar essa noite aqui, nesse buraco. Estavam tranquilos. Só que quando chegou de manhã cedo, um dos irmãos virou para o outro e falou: estou triste. Tudo bem, passar a noite aqui tem algum motivo. Mas agora eu quero fazer as bênçãos matinais, Birkot HaShachar. E eu não consigo fazer essas bênçãos, porque tem esse barril com excrementos no meio desse ambiente. E a lei judaica diz que eu não posso fazer brachot, não posso falar o nome de Hashem num lugar sujo. Não posso falar o nome de Hashem no banheiro, não posso falar no lugar onde está cheirando mal, onde tem excrementos. E ele estava assim meio para baixo. O outro irmão falou para ele: calma aí, vamos fazer uma equação lógica, baseado no que a gente está estudando aqui. Você está muito focado no que você quer. Você quer agora fazer as bênçãos matinais. Em vez de pensar no que você quer, vamos pensar no que Hashem quer. Hashem quer agora que você não faça as bênçãos matinais porque está cheirando mal aqui. Então, o mesmo Deus que pediu para você fazer as bênçãos matinais em todos os dias, hoje ele pediu para você não fazer. Então, na hora que você não fizer, você vai estar cumprindo a vontade de Deus. De repente, brilhou os olhos do irmão e falou: é verdade. Então, quer dizer que agora a gente está cumprindo a vontade de Deus. É isso mesmo. E eles, como verdadeiros Hassidim, ficaram tão felizes que começaram a dançar, começaram a cantar um nigun e começaram a fazer uma dança em volta do barril. Como Simchat Torá, só que em vez da Torá, estavam lá com aquele barril de excrementos. E o bando de bêbados lá, russos, que estavam na prisão juntos, viram uma festa, falaram o que está acontecendo. E os homens apontaram lá para o barril, os dois Hassidim. Eles falaram, a gente não entendeu nada, mas vamos dançar, tem festa. Começaram, de repente virou uma dança em torno do barril. Entrou lá o chefe lá da prisão, o guarda, falou, o que está acontecendo? Fala o que está acontecendo. E os bêbados lá, russos, falaram, a gente não sabe explicar, mas alguma coisa aí, esses judeus estão dançando alguma coisa aí com esse barril. Isso deixou eles muito felizes. Falou, ah, é? Eu vou tirar isso de vocês. Não vou deixar esses judeus felizes. Ele tira o barril. E agora, um irmão vira para o outro e fala, pronto, agora você pode fazer suas bênçãos matinais. Esta é a história da nossa vida. Diz o Tânia aqui no final,
Na hora que você conseguir enxergar que o preto é branco, na hora que você conseguir enxergar que aquilo que você está vendo como negativo, aquilo que você vê que não é a luz divina, aquilo é mal, e você para de ver como mal, você vê como bem, você vê que aquilo vem de Hashem, aí as coisas se abrem e o bem oculto deixa de ser bem oculto, ele se torna bem revelado. Na hora que você entender que aquele barril está lá para o teu bem, mesmo que você não entende, o barril ele é tirado. Então, na hora que aquela dificuldade na minha vida, eu consegui, pelo menos na parte racional, entender que aquilo é para o bem, porque aquilo vem de Hashem. Hashem faz o bem oculto se tornar o bem revelado. Queria só finalizar com uma história contemporânea. Tem um cantor em Israel, ele é mais cantor de eventos, de casamentos, Akiva Gruman. Infelizmente aconteceu uma tragédia na sua vida pessoal. Num dos eventos, ele estava com seu bebê recém-nascido, Shmile. Ele tinha seis semanas de vida. E aconteceu um acidente, não entendi direito o que aconteceu, mas aconteceu um acidente e o bebê faleceu. Obviamente, aquilo acabou com a vida dos pais, da família. E ele conta, esse cantor, que um dia ele chegou na mão dele essa carta número 11 do Alter Rebbe, Laskil Rabina. E lá, a frase, eu vou ler para vocês, Aval Bemet Enrai Ored Milamala. Na verdade, não existe nada de mal que desce de cima. Ve'akol tov, tudo é bom. Rak sheinu musag legodlo verov tovo. Somente que a gente não consegue captar, porque é tão forte o bem, ele é tão grande, a positividade, que nós não conseguimos captar aquilo como uma coisa positiva. Vezeu e cara emuná, e esta é a principal tarefa de cada um de nós para fortificar a nossa emuná, a nossa fé, a nossa certeza absoluta. E finaliza, o bemuná azul, e com essa emuná, as coisas que também, as coisas boas, ocultas, quer dizer, as coisas ruins aos meus olhos, acabam se tornando o bem revelado. Ele pegou essa frase, ele leu mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Ele disse que o processo de cura dele começou a acontecer. E um ano depois do falecimento, quando completou um ano de luto, ele compôs uma música com essas palavras. E ele disse que essa frase, essas palavras do Alter Rebbe, então a gente está falando de alguém que na prática passou por um momento muito difícil. Ele disse que aquilo mudou a vida dele. Ele disse que ele vê muita dor e muito sofrimento, porque ele vai consolar muitos doentes e vai nas prisões. Ele tem essa campanha de ajudar as pessoas que estão passando por momentos difíceis. Ele fala que na hora que eu conseguir entender que eu tenho que mudar a minha perspectiva de vida, tenho que mudar uma mudança de paradigma, tudo muda. Essa ninguém vai repor o filho dele, mas ele conseguiu continuar sua vida e lidar de uma forma totalmente diferente com a tragédia que ele enfrentou. Resumindo, essa carta 11, uma carta muito forte, vale a pena a gente estudar uma vez, duas vezes, três vezes, e pedir para Hashem que a gente não precise estudar essa carta, que não precise ter o bem oculto. Hashem pode mandar também o bem revelado. Mas quando acontece o bem oculto, então nós precisamos lembrar dessa equação, como diz o famoso Rabi Akiva. Tudo que Hashem faz, para o bem ele faz. Então, na verdade, são duas etapas. Primeiro, entender que tudo que acontece é Hashem que está fazendo. E se é Hashem que está fazendo, aquilo é para o bem. Como eu disse, estamos nas 3 semanas, então nós não temos como colocar aqui uma música, mas existe uma música muito forte, que foi composta pelo Rabbi Levi Yitzchak de Barditchev. Rabbi Levi de Barditchev, ele também é um outro colega do Alter Rebbe, famoso Rabbi Levi Yitzchak. Vale a pena depois, passando o Tisha B'Av, vale a pena vocês colocarem essa música para escutar. Dudale. Dudale é um nigun em Yiddish, onde que
Rabbi Eliezer Barditchev, ele diz o seguinte, eu vou só falar em português, Ribono Shel Olam, mestre do universo, Lemala do, acima é você, do é em Yiddish, você, então Dudale. Então, acima é você, abaixo é você, à esquerda é você, ao leste é você, ao oeste é você, ao norte é você, ao sul é você. Depois ele fala e ele toca na nossa ferida. Ele fala: quando as coisas vão boas, é você. E se Deus nos livre e as coisas não vão bem, também é você. E se é você, tudo é bom. Mesmo quando as coisas não vão boas, é você. E se é você, é bom. Porque tudo que vem de Hashem, e tudo vem de Hashem, e tudo é para o bem. Que Hashem possa dar força para cada um de nós, principalmente agora que nós estamos nesse período de luto pelo Beit HaMikdash. E todas as tragédias pessoais, na verdade, são decorrentes da tragédia nacional, da tragédia que todos nós enfrentamos. E tudo que nós temos é decorrente da destruição do Beit HaMikdash, decorrente do galuto, do exílio que nós encontramos. Vamos nos juntar, pedir para Hashem que a gente possa ter o bem revelado e voltar, não só voltar, chegar o momento de paz, um momento de harmonia, onde todos nós vamos estar só com brachot reveladas, com a vinda de Mashiach, seja hoje. Amém.